Bom, nós vamos ver agora alguns quadros que nós chamamos de infecção diferenciada. Ou seja, no início da aula nós falamos que uma infecção típica, você ingere a dose infectante da bactéria, na forma vegetativa. Nesse item, nós vamos ver infecções diferenciadas, ou seja, em vez de ingerir a bactéria na forma vegetativa, nós vamos ingerir endosporos da bactéria. Esses endosporos vão germinar no trato digestório, vão dar origem a formas vegetativas que vão colonizar o trato digestório, se multiplicam e causam doença. Então, o primeiro evento dessa DTA é bastante diferenciado. Em vez de você ingerir uma bactéria na forma vegetativa, você está ingerindo endosporos da bactéria. Esses endosporos vão para o trato digestório, germinam, as bactérias colonizam o trato digestório, se multiplicam e causam doença. Os dois exemplos típicos dessas infecções diferenciadas são o Bacillus cereus diarreico, que é bem pouco estudado, e o Clostridium botulinum, quando causa o botulismo infantil. Bom, vamos abrir aí uma nota, um adendozinho. Quando você se alimenta de vegetais in natura, você ingere uma grande quantidade de endosporos, inclusive endosporos do Clostridium botulinum. E o que acontece? Nada. Por quê? Porque esses endosporos, quando chegam no trato digestório, principalmente quando eles chegam no intestino grosso, eles não germinam, porque existe uma grande adversidade a eles, existe um grande antagonismo a eles. Então, eles não são capazes de germinar, ou muitas vezes se germinam, eles não são capazes de colonizar o trato digestório, por causa de todo o antagonismo que é feito pela microbiota local e pelos mecanismos de defesa do hospedeiro. Então, é comum você fazer a ingestão de grandes quantidades de endosporos do Clostridium tetani. Eles chegam no seu trato digestório e não acontece absolutamente nada, você não terá botulismo. Isso se aplica para os indivíduos adultos. Adultos aí, entre aspas, ou seja, a partir do momento que você tem uma microbiota no trato digestório, principalmente do intestino grosso, uma microbiota diversificada, e particularmente no intestino grosso, composta predominantemente por bactérias anaeróbias, você tem um forte antagonismo à colonização desse sítio anatômico pelo Clostridium botulinum, ou seja, os seus endosporos não germinam, ou se germinam, as formas vegetativas não têm capacidade de colonizar o trato digestório por causa desse grande antagonismo dado aí pela microbiota, diversificada principalmente do intestino grosso. Bom, vamos pensar agora em um recém-nascido, um lactente, especificamente. Eu tiro até agora o termo recém-nascido, vamos substituir ele por lactente. O que é um lactente? Um lactente é uma criança, um recém-nascido, alimentado exclusivamente com leite materno. Então, enquanto ele está recebendo na sua alimentação somente leite materno, ele é chamado de lactente. E por que isso é importante? Isso é importante porque nós já vimos que os lactentes têm uma microbiota constituída
predominantemente, quase que exclusivamente, por lactobacilos e bifidobactérias. Então, a microbiota prevalente nos lactentes será constituída de lactobacilos e bifidobactérias. Eventualmente, um lactente pode receber mel na sua alimentação. Só que isso é tremendamente contraindicado. Por quê? Porque o mel ele está contaminado com esporos oriundos de vegetais. Ou seja, essa abelha posou em vegetais e, quando ela produz o mel na colmeia, ela acaba contaminando esse mel com os esporos que a contaminaram quando ela posou nesses vegetais. Então, é comum a presença de endosporos em vegetais. Lógico, esses endosporos não vão germinar, esses endosporos não vão deteriorar esse alimento. Por quê? Porque ele tem uma altíssima osmolaridade. Então, ele é um produto não perecível. As pessoas olham para ele e confundem ele não ser perecível com um produto que não tenha contaminação. Ele é um produto não perecível, mas ele tem uma elevada contaminação por endosporos. Perfeito. Se, por acaso, esse alimento for dado a um lactente, o que acontece? Os endosporos do Clostridium botulino, ao chegarem no trato digestório desse lactente, eles não vão sofrer um grande antagonismo por causa, um grande antagonismo dos lactobacilos e das bifidobactérias. Então, essa microbiota, constituída prevalentemente de lactobacilos e bifidobactérias, não vai fazer um antagonismo aos endosporos de Clostridium botulino, impedindo que eles germinem. Então, esses endosporos vão germinar e as formas vegetativas resultantes aí dessa germinação também não vão ser impedidas por essa microbiota e o Clostridium botulino vai colonizar e se multiplicar no trato digestório desse lactente. E o que acontece? Durante a multiplicação dessa bactéria no trato digestório do lactente, ela produz a toxina será absorvida, a toxina será absorvida, vai para o sangue, vai para o sistema nervoso central e vai causar botulismo no lactente. Então, essa é uma infecção completamente diferenciada. O início da infecção se deu pela ingestão de endosporos. Isso é bem diferenciado. Segundo, esses endosporos conseguiram germinar no trato digestório por um motivo bastante específico. A microbiota do lactente é constituída prevalentemente de lactobacilos e bifidobactérias. Então, essas duas condições são fundamentais para que aconteça o quê? Multiplicação do Clostridium botulino no trato digestório do lactente, produção da neurotoxina botulínica, absorção da neurotoxina botulínica e uma doença, uma forma clínica de botulismo, que é o botulismo infantil. Então, aproveito para introduzir uma informação importante. Botulismo, na realidade, é um termo incorreto. Você tem que falar botulismo e explicitar a forma clínica, porque existem várias formas clínicas de botulismo. Nós já vimos o botulismo alimentar, agora estamos vendo o botulismo infantil. É importante que você caracterize a forma clínica do botulismo, porque aí você entende
a patogênese da doença, né? Botulismo infantil, eu sei que só ocorre em recém-natos, lactentes, que foram alimentados com alimentos ricos em endosporos. Por exemplo, o alimento campeão, o alimento emblemático é o mel. Então, é importante que quando você faça referência ao botulismo, você sempre explicite a forma clínica da doença. É importante para a pessoa entender qual foi a patogênese da doença. Bom, existem algumas DTAs que têm uma patogenia, tem uma patogenia tão diferenciada que você não consegue classificar como intoxicação ou infecção. Esse é o caso do Clostridium perfringens. Essa bactéria tem uma patogenia nas DTAs tão complexa que é impossível classificar. Desculpe, é impossível você classificar a DTA desse micro-organismo como infecção ou intoxicação. Como é que tudo começa? Tudo começa com um grande pedaço de carne que vai ser temperado com temperos e condimentos vegetais, principalmente os desidratados. Aqui estamos vendo temperos vegetais, não desidratados, mas geralmente a gente coloca também pimenta em pó, pimenta do reino, a gente coloca louro, a gente coloca orégano, ou seja, vegetais secos desidratados. E para intensificar o sabor dessa carne, já que é uma peça muito grande, muitas vezes a gente injeta esses temperos na intimidade dos tecidos. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque os vegetais, e principalmente os vegetais secos desidratados, têm uma grande quantidade de endosporos de bactérias anaeróbicas. E elas, na superfície dessa peça de carne, elas não vão ter chance de se desenvolver. Esses endosporos não vão ter chance de se desenvolver, porque a atmosfera é aeróbica. Se um endosporo desse germinar, por ser uma bactéria anaeróbica, a forma vegetativa vai morrer em contato com o oxigênio. Então, é importante, para que essa DTA ocorra, que você faça a injeção dos temperos na intimidade dessa grande peça de carne. Ali, sim, existe anaerobiose, que vai ser importantíssimo para a germinação dos endosporos das bactérias presentes aí nos temperos vegetais, principalmente os temperos vegetais secos desidratados. Antes que isso aconteça, ou seja, você acabou de temperar, se ficar a temperatura ambiente, pode existir multiplicação das bactérias, mas geralmente você coloca sob refrigeração essas peças de carne temperadas, você deixa por uma noite, deixa por um período de tempo, né, para existir difusão aí dos temperos, e depois você assa. Em geral, a temperatura de cocção não é capaz de eliminar os endosporos que estão no interior dessa peça de carne. E o que acontece? Muitas vezes, essa peça de carne ela não é fatiada imediatamente, você não fatia ela quente, porque senão ela se despedaça toda. E, muitas vezes, essas peças de carne grandes, elas são utilizadas em jantares, em almoços comemorativos. Então, é numa virada de ano, é no Natal, é numa ceia, num evento específico, num casamento, e você assa essas grandes peças de carne, muitas vezes você assa de véspera, e elas ficam expostas à temperatura perigosa por um longo período de tempo. Ou seja, o indivíduo que preparou essa peça de carne acha que a cocção foi suficiente para eliminar todos os micro-organismos dessa peça de carne.
eliminou as formas vegetativas, mas os endosporos permanecem viáveis. E o que vai acontecer quando essa peça de carne fica exposta à temperatura perigosa? Vai existir a germinação desses endosporos e a formação de formas vegetativas do Clostridium perfringens. Então, agora você tem uma peça de carne e ela vai ter uma população bacteriana constituída de bactérias na forma vegetativa, oriundas desses endosporos que resistiram aí o processo de cocção dessa carne. Essa grande população de bactérias não foi capaz de alterar as propriedades sensoriais desse alimento, ou seja, as pessoas vão consumir, né, porque ele não está deteriorado, ele está com uma alteração na sua qualidade microbiológica, mas ele não está deteriorado. As pessoas não vão perceber essa alteração microbiológica, vão ingerir essa carne e essa grande quantidade de formas vegetativas do Clostridium perfringens vai chegar no trato digestório. Particularmente, quando elas chegam nas primeiras porções do intestino delgado, quando elas chegam no duodeno e no jejum, onde é lançada principalmente a bile, vai existir uma alcalinização muito grande do pH do conteúdo intestinal. E essa alcalinização vai fazer com que essas numerosas formas vegetativas sejam induzidas à esporulação. Então, elas começam o processo de esporulação, é um processo bastante demorado, como nós vimos na aula de citologia bacteriana, e um detalhe chama a atenção. Algumas bactérias dessa espécie, quando esporulam, produzem quantidades exageradas de uma proteína da capa do esporo. Produzem uma quantidade muito maior que é necessária para a produção do endosporo. E essa proteína da capa do esporo acaba sobrando na luz intestinal e ela acaba se ligando aí aos enterócitos e causa alterações importantes, porque essa proteína da capa do esporo ela vai funcionar, quando aderida ao enterócito, como uma enterotoxina. Tanto é assim que essa proteína é chamada de CPE, né? Enterotoxina do Clostridium perfringens. E aí o indivíduo vai apresentar uma DTA, ou seja, essa enterotoxina do Clostridium perfringens vai agir, causar dano no intestino do indivíduo, e o indivíduo vai ter sinais e sintomas de uma DTA. Então, se você observar, não é uma infecção. Eu posso ter ingerido as formas vegetativas da bactéria, mas elas não colonizaram o trato digestório e se multiplicaram. Então, você não pode caracterizar como uma infecção, né? A infecção, você faria a ingestão das formas vegetativas, elas colonizariam o trato digestório, se multiplicando. Só que aqui não existe multiplicação no trato digestório, muito pelo contrário. Existe esporulação. Então, não é uma infecção. É uma intoxicação? Não, não é uma intoxicação. Por quê? O importante é você ingerir a bactéria na forma vegetativa. Nessa forma, ela não produz a CPE, ela não produz a enterotoxina. Então, você ingere a bactéria, mas não ingere a toxina. Você não pode caracterizar como uma intoxicação. Então, a DTA por Clostridium perfringens tem uma patogenia que não permite classificá-la nem como uma infecção, nem como uma intoxicação. É uma patogenia bastante diferenciada
é exclusiva aí desse micro-organismo. Agora, apesar dessa patogenia ser bem diferenciada, essa bactéria causa DTA com muita frequência, correto? Ela está sempre entre os primeiros colocados nos agentes prevalentes em DTAs. Então, esse tipo de processo aí de preparo do alimento, você pode extrapolar para vários alimentos, é bastante comum, o que faz com que essa DTA ocorra com uma elevada frequência. Bom, existem algumas situações que se apresentaram aí em todos os exemplos que a gente deu ao longo dessas aulas de DTAs, ou seja, exposição dos alimentos a temperaturas perigosas. É um grande problema. Preparo antecipado dos alimentos é um outro grande problema que tem muito a ver, está muito ligado também, ocorre sincronicamente com a exposição dos alimentos a temperaturas perigosas. Não vimos exemplo, vamos ver na aula de estafilococos, manipulação excessiva dos alimentos. Né? O ser humano pode ser portador do Staphylococcus aureus. Então, a manipulação excessiva pode introduzir o Staphylococcus aureus no alimento e ele vir a causar DTA. Citamos, até nessa aula de hoje, a contaminação cruzada de alimentos. Você pega um vegetal folhoso, que tem uma microbiota extensa, e bota do lado de um alimento de ingestão direta. Isso é um grande problema. Por quê? A microbiota do vegetal folhoso pode ser transferida para o alimento de ingestão direta, e como não existirá nenhum ponto crítico de controle, né, ao qual esse alimento de ingestão direta será submetido, você pode ingerir essas bactérias que migraram de um alimento para outro. Isso se chama contaminação cruzada. Né? É muito comum, por exemplo, quando você pega uma peça de presunto e bota ao lado de uma peça de queijo. Qualquer peça de presunto? Sim, qualquer peça de presunto. Os presuntos geralmente são cozidos, os presuntos têm uma microbiota muito baixa. E qualquer peça de queijo, não. Preferencialmente, queijo Minas, queijos que tenham uma microbiota muito grande. O que acontece? Essa microbiota muito grande do queijo é transferida para o presunto. Como não existe microbiota no presunto, elas vão colonizar essa peça de presunto, vão se multiplicar nessa peça de presunto, e aí você tem uma contaminação cruzada de alimentos. Então, tem milhares de exemplos aí de contaminação cruzada que você pode pensar e imaginar e que acontecem na prática do dia a dia do preparo de alimentos. Um outro evento que aumenta a possibilidade de ocorrência de DTA é a cocção inadequada dos alimentos. Né? Uma forma de você conferir segurança ao consumo de alimentos é coccioná-los adequadamente. Não coccionar ou coccioná-los de forma inadequada aumenta a possibilidade de risco da ocorrência de DTAs. Então, siris, caranguejos que são coccionados inteiros, muitas vezes têm um processamento térmico abaixo do necessário para eliminar a microbiota desses alimentos. Então, essa cocção inadequada pode dar origem a DTAs. Um outro alimento que foi bastante importante aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, frango a passarinho. Né? O frango a passarinho, se observou que, como ele estava sendo consumido, ele estava sendo vendido muito barato, os bares colocaram eles em promoção, né? E todo mundo utilizava esse alimento como petisco. Né? Ele era frito num óleo extremamente quente, ele dourava rapidamente por fora, e você, na parte interna, principalmente perto das articulações desse frango, você ainda via sangue sem coagular, ou seja, a cocção estava sendo insuficiente.
e isso causou surtos de salmonelose aqui no Rio de Janeiro, por frango a passarinho, né? Mal coccionado. Então, aqui você tem alguns exemplos de situações que levam a DTAs, situações que aumentam a possibilidade de ocorrência de DTAs. Se você pensar nas medidas opostas a essa, você acaba de criar uma lista de regras de ouro na prevenção das DTAs. Então, quando essas regras de ouro foram criadas, existiam só 5. Hoje em dia, se você procurar na internet, existem as 10 regras de ouro, as 20 regras de ouro na prevenção de DTAs. Essas aí são as que abrangem as situações mais comuns. Quais seriam as regras de ouro? O oposto do que está sendo citado aí, correto? Então, não expor os alimentos a temperaturas perigosas. Não preparar antecipadamente os alimentos. Evitar a manipulação excessiva dos alimentos. Evitar a contaminação cruzada dos alimentos. Evitar a cocção inadequada dos alimentos. Essas seriam as 5 regras de ouro para a prevenção das DTAs, que hoje em dia se multiplicaram em várias outras. Mas essas aí são constituem, né, a espinha dorsal de condutas que você deve utilizar para reduzir a possibilidade de ocorrência de DTAs. Algo extremamente importante que muitas vezes as pessoas se equivocam, não explicam bem os manipuladores de alimento, não sabem interpretar, é esse termômetro de risco. Em geral, esse termômetro de risco, imagens semelhantes aí a essa, são colocados nas cozinhas industriais, nos restaurantes institucionais, e a pessoa vê essa figurinha bonita e não sabe bem interpretar. O que ela indica, o que você tem que explicar para os manipuladores de alimentos que essa figura indica. Essa figura mostra que tudo que está em vermelho são temperaturas favoráveis à multiplicação bacteriana. São situações onde o alimento está em risco, por isso, termômetro do risco. Nessas áreas, nessa faixa de temperatura, que vai aí de 8, 10 graus Celsius até 60 graus Celsius, são temperaturas que propiciam a multiplicação dos micro-organismos nos alimentos. Consequentemente, vai ocorrer o risco da ocorrência de DTAs. As áreas em verde são áreas onde o alimento está seguro da multiplicação microbiana. São temperaturas onde as bactérias não se multiplicam. Então, abaixo de 8, 10 graus Celsius, as bactérias, pelo menos a maioria delas, exceto as psicotróficas, não se multiplicam. E, acima de 60 graus Celsius, a maioria das bactérias, exceto aí algumas termófilas facultativas e as termófilas que não têm importância em DTAs, se multiplicam. Então, são áreas seguras, são faixas de temperatura onde os alimentos podem ser mantidos com segurança. Onde você consegue essas temperaturas de segurança, as temperaturas abaixo de 10 graus Celsius na refrigeração. Então, coloquei um refrigerador, as nutricionistas vão lidar com câmaras frigoríficas, o princípio é o mesmo, correto? A temperatura tem que ser mantida continuamente abaixo de 8, 10 graus Celsius. E as temperaturas elevadas que são empregadas para manter os alimentos seguros, você verifica muito em restaurantes que têm esses balcões térmicos. Esse balcão térmico é um banho-maria, né? Tem uma resistência elétrica aqui que aquece a água, onde essa bandeja, o que contém os alimentos, fica em contato, e você mantém o alimento aí
numa temperatura segura. Qual é a temperatura segura? Acima de 60 graus Celsius. Uma regra básica para a utilização desses balcões térmicos é que eles servem para manter a temperatura dos alimentos. Eles não devem ser utilizados para aquecer os alimentos. Então, se você pegar um alimento que saiu da câmara frigorífica, colocar aqui nesse balcão térmico, a potência térmica dele é muito baixa. E o alimento não vai ser aquecido rapidamente. Ele vai ficar numa temperatura propícia à multiplicação bacteriana por um longo período de tempo. Então, esse tipo de equipamento não é utilizado para aquecimento dos alimentos. Fogão é utilizado para aquecimento dos alimentos. Esse banho-maria é para manter a temperatura elevada dos alimentos. Então, você aquece o alimento no fogão, joga nesses recipientes aqui, ele tem que estar a uma temperatura acima de 60 graus Celsius, você coloca no balcão térmico e o balcão térmico vai manter essa temperatura a temperaturas superiores a 60 graus Celsius. Essas explicações podem parecer para você bastante básicas, mas se você entrar numa cozinha onde existe esse termômetro de risco, chamar o manipulador de alimento e perguntar para ele explicar para você o que isso aí significa, muitas vezes você vê que ele não sabe. Então, é importantíssimo, né, que a sinalização visual venha sempre acompanhada de treinamento, de explicações dos manipuladores de alimento, para ele olhar a sinalização visual e ter um comportamento adequado, entender o que ela significa e ter um comportamento adequado. Bom, para terminar a parte de etiologia, nós vamos ver por que é importantíssimo nós nos atermos a todas as regras que foram preconizadas aí ao longo do curso e principalmente nessas aulas de DTAs. Vocês vão ver que até as pessoas que trabalham diariamente com isso estão sujeitas a errar de uma forma que não pode ocorrer. Ou seja, as DTAs são doenças extremamente importantes. E muitas vezes as pessoas colocam elas, né, num grau diminutivo, como se fosse decorrente de falhas extremamente simplórias na produção de alimento, que seria muito fácil resolver, e botam elas em segundo plano. Então, você errar quando fala dos surtos de DTAs no Brasil, isso leva, né, isso diminui a importância dessas doenças. E isso não é bom, nós temos que valorizar o conhecimento dessas doenças, aplicar de forma correta todos os conceitos microbiológicos nas DTAs de origem microbiana, logicamente. Então, vamos ver alguns detalhes numa apresentação que eu, por acaso, peguei na internet, está disponível na internet, ou seja, foi um material que deve ter sido apresentado em algum evento para mostrar para vocês alguns detalhes interessantes e alguns detalhes equivocados que não podem ocorrer quando você faz aí, né, o estudo das DTAs. Primeiro, nós falamos que os surtos de DTAs são eventos de saúde pública, né, uma ocorrência de saúde pública que tem uma legislação que se aplica a esse tipo de evento, fazendo com que exista notificação compulsória, você tem que imediatamente comunicar à autoridade sanitária e em até 7 dias você tem que fazer o registro aí no SINAM. Perfeito. Muitas vezes as pessoas não fazem isso no âmbito dos restaurantes institucionais, nas cozinhas industriais. As pessoas acabam não fazendo isso com medo das ações punitivas da vigilância sanitária. Esse lado punitivo eu acho bastante equivocado, né? Eu nem vou falar sobre ele, eu vou falar sobre o lado de recursos. Então, a vigilância sanitária é feita
constituída de pessoas altamente capacitadas na investigação de surtos de DTA. Então, elas contribuem grandemente na investigação desses surtos. Segundo, elas têm laboratórios, a vigilância sanitária tem laboratórios para fazer as análises de investigação aí dos alimentos suspeitos nesses surtos. Então, a participação da vigilância sanitária é muito importante, porque eles têm recursos de ordem técnica, de investigação epidemiológica e de investigação laboratorial muito maiores que a nutricionista dispõe. Então, é muito importante, né, a gente esquecer o lado punitivo da vigilância sanitária e ver o lado importante, que torna, né, a vigilância sanitária importante. A existência da vigilância sanitária é justamente para possibilitar isso, possibilitar a investigação epidemiológica e a investigação laboratorial. A gente sabe que o resultado da investigação epidemiológica laboratorial de um surto de DTA é a melhoria da produção de alimentos. E é isso que a gente deseja, é isso que a vigilância sanitária deve desejar. Bom, se você observar, aqui estão todos os recursos que a vigilância sanitária dispõe. Por isso que eles são extremamente importantes e especializados na investigação dos surtos de DTA. Os surtos de DTA, eu falei que eles são muito subestimados, né? Eles são colocados numa categoria de doenças sem muita importância, o que é um grande equívoco, correto? Às vezes as pessoas nem comunicam à vigilância sanitária a ocorrência desses surtos. Se você olhar aqui, no Brasil, o número de surtos comunicados, ele tinha uma média aí entre 600 e 800 surtos, né, por ano, o que é muito pouco para um país de dimensões continentais, e, de repente, nos últimos anos, você vê que existiu uma queda extremamente expressiva. Isso indica o quê? Que os surtos deixaram de acontecer? Não. Isso aí indica a subnotificação dos surtos. Então, muitas vezes você, com receio da ação punitiva das autoridades sanitárias, você não comunica o surto. E, consequentemente, a gente não tem dados sobre os surtos que ocorrem aqui no país, o que é muito ruim, né? Você falar que no Brasil, em 2016, ocorreram 138 surtos, vai ser motivo, né, de grande questionamento por qualquer autoridade sanitária de outro país, né? Você pegar uma autoridade sanitária dos Estados Unidos, eles vão olhar e falar, poxa, só 138, vocês são muito bons na prevenção de surtos de DTA. E não é essa a realidade, é a subnotificação, né? Existe uma subnotificação muito grande dos surtos. Bom, no acumulado desses surtos, de 2007 a 2016, você vê a importância desses surtos. Existiram 118.104 doentes, ou seja, um grande número de indivíduos ficaram doentes em decorrência desses surtos de DTA. Isso levou a 17.186 hospitalizações. Isso é muito importante. E, em consequência desses surtos, existiram 109 óbitos. Então, quando você analisa esses dados dessa forma, você vê que, mesmo sendo subnotificados, esses dados mostram uma grande importância para as DTAs. Então, as DTAs fazem com que indivíduos fiquem doentes em grande quantidade nesses surtos. As DTAs levam à hospitalização dos indivíduos nesses surtos. E, em algumas DTAs, existe a ocorrência de óbitos. Então, você tem que pensar sempre, né, que a prevenção desses surtos é a melhor conduta. Então, você colocar em prática todo o conhecimento sobre DTA é importantíssimo para você evitar a ocorrência
dos surtos de DTA, quando você estiver trabalhando como responsável técnica de uma cozinha industrial, de um restaurante institucional, de um serviço de alimentação. É importantíssimo que uma parte da sua atenção, uma parte considerável da sua atenção seja produzir alimentos seguros, alimentos que não causem DTAs. Você não deve correr risco, você não deve correr nenhum risco de produzir alimentos que possam causar DTAs, né? Então, na prática do dia a dia, existe uma análise de cardápio. A gente chama análise de cardápio de risco. A gente vê um determinado prato e a gente coloca, isso é um cardápio de risco. A nutricionista não deve produzir, porque é um cardápio que pode causar surtos de DTA. Às vezes, os próprios comensais solicitam a nutricionista. Poxa, a gente gosta de pratos da culinária oriental. Você não pode servi-los? É um cardápio de risco, né? A gente gosta de carne assada. Você não pode preparar? Se você for preparar de véspera essa carne assada, você está correndo um grande risco. Se você não resfriar rapidamente, manter essa carne sob refrigeração até o dia seguinte e depois aquecê-la, fatiá-la e servi-la. Existem inúmeras condutas que a nutricionista tem que adotar, evitando o risco da ocorrência de DTAs. Por quê? Porque as DTAs, elas causam um grande impacto nos comensais. Os comensais ficam muito chateados de terem ficado doentes consumindo a comida disponibilizada pela empresa, né? A nutricionista frequentemente é crucificada por causa da ocorrência dessas DTAs. Existe um grande prejuízo para a empresa. Essas pessoas que são hospitalizadas, elas ficam afastadas do trabalho 10, 15, 20, 30 dias, causando prejuízo para a empresa e sobrecarregando os custos da Previdência Social. E sobre óbitos, eu nem comentarei. O prejuízo de uma vida perdida por uma DTA que pode ser prevenível é um grande problema, correto? Então, esse quadro aí mostra que, apesar da subnotificação, essas doenças são muito importantes. Elas podem ocorrer com uma frequência baixa, mas quando elas ocorrem, elas são muito importantes. Aqui você tem os sinais e sintomas apresentados aí pelos pacientes estudados, né, nessa coleção de dados. Você vê que as DTAs que afetam o trato digestório são predominantes, né? Esses dados poderiam ser melhor detalhados, então é algo que eu chamei bastante atenção quando apresentei como é que você relata esses dados. Esses dados poderiam ser mais detalhados, mas aqui mostram, né, uma prevalência aí de sinais e sintomas que envolvem aí o trato digestório. Um dado que contradiz da realidade, né, a maior parte dos surtos aqui foram investigados nas residências, né? E a gente sabe que a maior parte dos surtos eles acontecem nos locais de refeições coletivas, né? Em casa é muito mais fácil você controlar a ocorrência de DTAs que nos lugares onde você prepara refeições coletivas. Tem um risco inerente dessa atividade, que é a ocorrência de surtos de DTA. Talvez a subnotificação faça com que esses serviços de refeição coletiva apareçam aqui com um baixo percentual. Como eu falei, a investigação dos surtos de DTA, às vezes, não dá o resultado desejado, o resultado esperado. Você vê aqui que em 66,8% dos surtos investigados não houve identificação do alimento suspeito. Talvez isso muito em função dessa amostragem aqui, né, de
alimentos consumidos nas residências, onde você não tem um registro, você não tem um controle de qual alimento que é consumido. E em restaurantes, em serviços, né, de refeições coletivas, como você tem um controle maior dos alimentos servidos, talvez você não tenha percentuais aí tão elevados de alimentos não identificados. Tá? Você vê aí que leite e derivados e produtos de origem animal, né, estão aí entre os principais alimentos que estiveram envolvidos aí nesses surtos de DTAs. E agora vamos para a parte mais importante. Eu falei que quando você faz uma análise microbiológica no curso de uma investigação de um surto de DTA, você tem que diferenciar muito bem no resultado das análises microbiológicas o que é etiologia e o que é achado. Então, se você olhar aqui, quais foram os principais micro-organismos envolvidos nesses surtos ocorridos no Brasil de 2007 a 2016? Salmonela. Perfeito. É esperado, a salmonela está sempre entre os primeiros agentes causadores de DTAs. É um micro-organismo prevalente nas DTAs. Concordamos plenamente. Staphylococcus aureus. Perfeito. Já comentei, inclusive, na aula de hoje. Está sempre entre os primeiros agentes entre os primeiros agentes causadores de DTAs. É um micro-organismo prevalente nas DTAs. Agora, existe um micro-organismo aqui que não causa DTA, a Escherichia coli. Esse micro-organismo não poderia ser citado aí. Está sendo citado como a segunda causa. Se você estivesse especificando qual é o tipo enteropatogênico de Escherichia coli, a gente concordaria, estaria correto. Mas você colocar Escherichia coli só, para mim isso é um mero achado laboratorial. O alimento foi analisado, foi reprovado, né, pela presença de Escherichia coli, o que é muito comum em alimentos que têm, né, uma baixa conservação, uma conservação inadequada. Você reprova por Escherichia coli, mas o agente causal da DTA não foi a Escherichia coli. A Escherichia coli não causa DTA, não é um patógeno específico de DTA. Se você encontra salmonela no alimento, sim, se existir correlação com os dados da investigação epidemiológica, você incrimina a salmonela. Agora, a Escherichia coli, ela não causa DTA, ela não podia estar relacionada aqui como causa de DTA. Isso aí é um mero achado laboratorial. Só porque você teve uma análise de um alimento suspeito que foi reprovado pela Escherichia coli, isso não relaciona ela como causa da DTA. Pode até ter sido uma Escherichia coli enteropatogênica, mas aí tinha que estar escrito aqui, Escherichia coli enteropatogênica. Não basta você contar Escherichia coli no alimento. Você tem que isolar a Escherichia coli e demonstrar que ela tem aqueles elementos genéticos que conferem enteropatogenicidade. Só citar Escherichia coli assim, para mim, é um mero achado. Não é uma etiologia de DTA. Pior ainda, é ao lado aí de agentes comuns, como a salmonela, como Staphylococcus aureus, como Bacillus cereus, o Clostridium perfringens, as shigellas, indo aí para outros agentes, por exemplo, os rotavírus, os norovírus e os vírus da hepatite A. Perfeito. Esses são patógenos específicos de DTA. Agora, você colocar Escherichia coli, colocar coliformes, depõe contra a investigação. Isso aí provavelmente foram achados laboratoriais. Coliformes não causam doença. Coliformes são grupos de bactérias indicadoras de condições higiênico-sanitárias. Aí você poderia falar, se defender assim. Ah, mas entre os coliformes
existiu uma Escherichia coli enteropatogênica. Então, tá, isola ela, caracteriza ela e bota ela, tira a coliforme e coloca Escherichia coli enteropatogênica. Só citar Escherichia coli aqui, não pode, depõe contra a qualidade, né, desta investigação. Você não pode pegar achados e colocar esses achados como agentes etiológicos. Por isso que, durante todo o curso, e principalmente nessas aulas DTPAs, nós demos tanta ênfase a que você aprenda os conceitos corretos. Esses detalhes são fundamentais. Uma pessoa, ao julgar essa análise aqui, vai valorizar ou desvalorizar a análise pelo que você cita. Então, se você manda esse trabalho aqui para uma publicação, a pessoa vai olhar, Escherichia coli, coliformes sendo citados, não vai publicar. Por quê? Porque está nitidamente equivocado. Você está pegando um achado laboratorial e colocando esse achado laboratorial como a etiologia de um surto de DTA, o que é um equívoco muito primário. Por isso que nós enfatizamos muito, né, alguns conceitos ao longo dessas aulas de DTA e ao longo do curso, para que você não cometa esse tipo de erro. Bom, eu agradeço muito aí a atenção de vocês, espero que as aulas tenham sido esclarecedoras, motivadas aí a curiosidade de vocês. É um assunto dinâmico, interessante e muito importante. Raramente ocorrem DTAs, mas quando elas ocorrem, a nutricionista tem que estar preparada para investigá-las. Os nutricionistas da turma certamente estão puxando as minhas orelhas, então também rendo aqui minha homenagem, né? Os nutricionistas estarão preparados para investigá-las, as DTAs, correto? Como eu sempre falo, não deixe de fazer os exercícios sobre essa aula e qualquer dúvida que você tenha, você sabe os meios para esclarecer as dúvidas, ou através do e-mail ou através das aulas aí, sincrônicas. Agradeço muito a atenção de vocês e espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo que foi ministrado.